Pessoal, um grande abraço. São 12 horas mais 2 minutos aqui na Viva. Hoje, terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Um grande abraço para todo mundo, dando continuidade àquela programação, falando um pouco da nossa vida, a nossa chegada no rádio, né, até os dias atuais. Então, você que vem acompanhando aqui o nosso programa pela Viva, nesse horário aqui pelo YouTube, ao meio-dia. Vemos aí a semana passada, já tivemos vários programas e hoje, terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, dando continuidade, né? Para aquelas pessoas que estão interessadas em saber um pouco a vida do Ayrton Lira, como chegamos no rádio, como eu cheguei, na verdade, né? Eu gosto de dizer esse termo, chegamos, né? Como eu cheguei no rádio e estamos até hoje, são 34 anos de história e de muita luta para chegar ao rádio, muita luta mesmo. E eu quero agradecer a você, né, já pela audiência, tem nos prestigiado, 34 anos de rádio, na Rádio Agreste FM, na Rádio Verdade e Bonito, na Rádio Nova FM aqui em Cupira, o período que passamos lá também, e na Rádio Viva Web, né, essa nova plataforma de rádio, quer dizer, nova ainda, porque muita gente ainda, em alguns locais, né, não tem o hábito de ver o rádio web, mas aos poucos, né, foi chegando nos grandes centros e hoje ainda tem local que o pessoal tem certa dificuldade pela condição de sinal de internet, então por conta disso, mas o rádio web, hoje ele é um rádio que, né, tem chegado em todo lugar e muita gente hoje só escuta rádio pelo aplicativo, né, através do aplicativo é que está ouvindo o rádio na frequência hoje, está saindo realmente de moda, como vamos dizer assim. Então, o rádio hoje, o web, ele chegou para todo mundo aí. Hoje nós escutamos rádio do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Em alto e bom som, né? Com toda a nitidez. E também com imagem, né? O rádio, com essa modernidade, também com imagem. Então, a você que está acompanhando um pouco aí da história do Ayrton Lira, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo aqui pelo canal Rádio Viva Web Ayrton Lira, aqui no YouTube, pelo aplicativo de rádio, pelo site aqui da Viva. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Bom, o programa de ontem eu falava que a nossa chegada no rádio, né? Como eu cheguei, após todo aquele processo, a dificuldade para chegar, dizer, olha, eu agora tenho um programa no rádio, minha voz está no ar, de forma definitiva. E eu lembro a primeira vez que a minha voz foi para o ar, lá na Rádio Agreste FM, foi em uma gravação de comercial, né? Nós gravamos, eu gravei, eu digo nós, com a equipe da rádio, eu coloquei minha voz e no comercial e fiquei naquela ansiedade, procurei saber com o departamento de programação da rádio, que hora a rádio, o programa o comercial iria passar, e eu fiquei lá no pé do rádio. Quando eu escutei pela primeira vez a minha voz no rádio, eu fiquei muito realizado. Mas essa alegria durou pouco, viu? Durou pouco essa alegria, porque o diretor de programação, na época era do Recife, lá da Globo, do Sistema Globo de Rádio, e ele vinha a cada 8 dias aqui. Logo no início ele vinha 8 dias, depois passou a vir de 15 em 15 dias, dando manutenção à rádio. E para você ter uma ideia, gravei o comercial, começou rodando, né? E na época não tinha internet, como tem hoje, para de forma imediata ele ouvir. Ele só veio ouvir a minha voz no rádio quando estava chegando aqui já, né, a 100 quilômetros, 80 quilômetros de Cupira, onde a frequência do rádio já começava a pegar, sintonizar. E eu lembro como se fosse hoje, marcante isso, né? Marcante de forma triste para mim. Quando ele chegou na porta da rádio, ele já olhou para o diretor na época, aqui, que tinha o diretor da emissora de programação, eu ficava aqui, né, o Demazinho, ele olhou para ele e disse, já estão, eu estava numa fase de treinamento, eu vinha operando a rádio, né, eu comecei como operador na Rádio Agreste, operava os programas, né, à noite, operava de manhã também, até o Alegre Despertar, que vinha gravado, já as partes lá de Recife, e a gente colocava, fazia todo aquele trabalho. Eu comecei como operador no rádio e, ao mesmo tempo, estagiando para fazer um programa. Aí eu lembro que ele disse desse jeito, disse, mas rapaz, já estão colocando a voz do menino no ar, sem minha autorização.
negócio feio, rapaz, mal gravado, sem interpretação. Tire do ar isso aí, tire do ar agora. Isso foi o primeiro bom dia que ele deu. Ele não era muito, com aquela paciência, não. Chegou meio duro. E eu fiquei assim, né? Ouvi a voz do menino, foi até assim, né? Isso me deixou muito triste, porque eu estava tão alegre com a minha voz no ar, eu disse, pronto, então não estou prestando para nada. Já vi que eu não presto. E eu sempre, sensível, né? Como eu sou muito sensível. Isso não é bom, não é muito bom você ser sensível, não. E eu parei, né? Fiquei, eu digo, fazer o quê, né? Quem manda é ele. Então, fazer o quê? E o resultado é que foi tirado o comercial, gravado com outra pessoa, até porque o zelo no rádio, o José Glaucio Martins, o Duda, zelando muito pela estreia da emissora, a Rádio Agreste entrou no ar com um padrão diferenciado. Não foi mais uma emissora, foi outra emissora, uma emissora diferente que o Duda realmente tinha condições para fazer isso e tem até hoje. Ele montou, para você ter uma ideia, ele montou a Rádio Cultura dos Palmares, a Rádio Cultura AM dos Palmares, hoje ela é FM. Quando ela entrou na Mata Sul, ela invadiu da Mata Sul até o Agreste aqui de Pernambuco, liderando a audiência. Ele trouxe de Recife, deixando a história minha no rádio aqui, mas eu estou falando de Duda porque por onde eu passei, o arroxo que eu levei para me tornar um comunicador de rádio. Coisas que outros não passaram muito por isso. Alguns passaram, outros não. Eu me refiro lá na Rádio Agreste. E Duda montou a Rádio Cultura dos Palmares, toda a programação, montou, né, orientou o pessoal. E para você ter ideia, trouxe lá de Recife o Obadias Monteiro. Seu nome é Obadias Monteiro. Nome forte, né? Trouxe Severino Lopes, né, que fazia também à tarde. E toda a programação da Rádio Cultura de Palmares, ela entrou forte. E uma audiência, além da potência, a qualidade de som, ela com uma programação muito bem feita. Agora, bem feita, meu amigo. Não é só uma divulgadora, um veículo de comunicação lá, só uma sonora, não. Vinhetas bem trabalhadas, uma emissora que veio, né, com a estrutura, até hoje ela é uma grande emissora de rádio, a Rádio Cultura dos Palmares, mas na época ela bombou, meu amigo, porque bateu de frente com as rádios de Caruaru, as rádios que aqui entravam forte, Rádio Cultura, Liberdade e Difusora na época. Então, chegou chegando, como diz assim, né? E na Rádio Agreste não foi diferente. Ele já tinha montado antes toda a estrutura da Rádio Meridional de Garanhuns. E quem acompanha a rádio sabe o que foi a Rádio Meridional de Garanhuns. Eu digo que foi porque hoje não é mais o que era, com todo respeito, mas a emissora, né, mudou de segmento, né, do segmento de programação e não alcança mais o que alcançava. Eu posso dizer isso porque se você procurar alguém ouvir na Rádio Meridional, não vai encontrar por aqui. E antes, quando a Rádio Meridional inaugurou, da inauguração da segunda a domingo, de domingo a segunda, a rádio tinha audiência, competindo com Caruaru. A Rádio Cultura já foi um pouco mais esquecida e a Rádio Meridional de Garanhuns estourou, né? Até com sua qualidade de som, ela tem uma torre diferenciada, né? São 4 mastros na torre. É uma torre que ela opera de um formato diferente. Então era uma rádio AM com som de FM. Ela tinha um som diferenciado. Vinhetas produzidas, tudo muito bem feitas, e foi Duda que passou por lá. E esse mesmo Duda, eu tive que dar de cara com ele aqui na Rádio Agreste. Então ele montou a Rádio Agreste nessa condição. Já são 12 horas mais 12 minutos, 12 e 13 já. 12 horas 13 minutos, para você que está almoçando aí, bom apetite, bom almoço. Então eu passei no aperto. E Duda montou a rádio aqui, para você ter ideia, os comerciais da Rádio Agreste FM não eram gravados com ninguém aqui, nem aceitava voz de pessoas aqui. Tinha uma regra na época que só aceitava a voz de Márcio Antônio, da Recife FM, outro comunicador de Recife, que eu não me recordo quem, Márcio Antônio, e outro de Recife. E daqui da região, Reginaldo Lins, né, o grande profissional Reginaldo Lins, Walter Costa, que vocês também conhecem, quem acompanha a rádio sabe, né, aquele vozeirão de Walter Costa, Benil Ramos, Caruaru. Quem o outro? Eu acho que Walter Costa, Benil Ramos, eu não me recordo, mas teve outros, Lenildo Lima, se eu não me engano.
vozes, né, forte do rádio, e isso fez a diferença. E quando eu coloquei minha voz aqui, aí ele disse, não, peraí, o menino está começando agora, já está gravando, sendo locutor comercial. Não, rapaz. Aí deu aquela pegada forte, né? E eu fiquei frustrado na época, sem entender. Mas ele estava certo. Ele estava certo. O resultado é que eu demorei a entrar no ar. E quando foi me dada a oportunidade, foi para fazer o programa à noite. O Boa Noite Agreste. Eu fazia esse programa das 8 à meia-noite. No sábado, eu comecei a fazer o programa até 1 da manhã. E antes de eu apresentar o programa, colocando minha voz, eu era operador do programa, né, com a voz do pessoal de Recife. E eu fazia de 8 à meia-noite, operando o programa, e no sábado eu ia até 1. No sábado era somente musical. De 1 à meia-noite só tocava música, não tinha locução. Do sábado, que já era domingo, né? A virada já era meia-noite, já tinha virado, já era domingo. E o que acontece? Eu falei com a direção local aqui. Para fazer o programa de meia-noite a 1 da manhã. Aí disseram, olha, fazer o programa não, mas faça o seguinte, você dá pelo menos a hora, da hora somente, aí não converse muito não. Eu, né, comecei a fazer isso. Então, a primeira vez que eu falei no rádio foi nesse horário, de meia-noite a 1 da manhã. Somente dizendo assim, 0h03, boa madrugada para você, vamos ouvir agora Djavan Oceano. Então, coisas assim, né? Placa Luminosa, na época, a banda. E eu comecei, só dava a hora. E, para minha alegria, eu sei que poucos comunicadores sabem disso, ou lembram, mas eu lembro que a primeira pessoa a me dizer que estava me ouvindo foi Giovanni do Som, aqui de Cupira, da Eletrônica, né, Central. Então, quando foi na segunda-feira, eu passava lá em Giovanni, sem comentar nada. Giovanni disse, eu estava no sítio e ouvi você dando a hora na Rádio Agreste. Fiquei feliz, viu? Você está conseguindo. E imagine quanto foi minha alegria de ouvir alguém dizer que me ouviu no rádio. Então, eu já estava me sentindo um comunicador de rádio. E essa luta grande para chegar no rádio, para chegar a ser um comunicador de rádio. Até que me deram a oportunidade de fazer o programa ao vivo, das 8 à meia-noite. Agora imagine que mesmo diante de muitas orientações, eu tenho inclusive gravações do programa, que eu tenho até, fico meio acanhado até em mostrar aqui alguns áudios, mas eu tenho esses arquivos. Isso aqui já é para outra oportunidade, que a gente pode fazer um programa aqui, e já mostrando como a gente se comportou no rádio, né, a nossa chegada. Então eu lembro que eu dizia mais ou menos assim, ZYD 267, 89.5, Rádio Agreste FM, a nossa rádio está no ar. Boa noite, Agreste, com este amigo de vocês, Ayrton Lira. Ainda não tinha nem aquelas vinhetinhas cantadas, Ayrton Lira, não tinha nada disso. Então, eu, empolgado, coloquei uma trilha que não tinha nada a ver, me deram uma puxada de orelha. Eu coloquei uma trilha Engenheiros, não, eu coloquei uma trilha aquele Ivanildo do Sax, eu acho que foi isso, aquela coisa, não tinha nada a ver, era colocar uma trilha mais romântica, que o programa era à noite, mas eu meio não, perdido, mesmo orientando, e o pessoal orientando, e quando chegou aqui, aí eu lembro depois, aí me deram a oportunidade seguinte, só você vai fazer o programa à noite. Depois que Duda veio do Recife, disse, você vai gravar, nós vamos tirar, olha que só, imaginem só, nós vamos tirar o programa gravado da manhã, o Alegre Despertar, e você é quem vai fazer o programa gravado. Então você vem para cá, grava esse programa e faça um programa bem descontraído, procure ser bem alegre. Aí me deram todas as orientações e eu disse, você quer fazer? Eu disse, quero. É o que eu quero fazer. Nem à noite eu tenho muita vontade de fazer. Eu queria fazer mais um programa, mas eu queria tudo na época. Mas depois eu optei mais pelo programa de forró, né? O regional, que é o que eu mais entendia da música nordestina, a forma de me expressar. E aí,
eu comecei a fazer à noite e fazia gravado de manhã. Então eu já estava no ar. Aí o que acontece? Chegou um momento que o diretor veio de Recife e disse: rapaz, eu estava em Caruaru. Aí o outro dele chegou aqui e disse: eu estava em Caruaru, lá no hotel, ouvi o programa todinho. Rapaz, tá muito ruim, rapaz. Tá horrível. Aí disse: tá horrível, você tá muito triste, tem que ser uma coisa mais alegre. E eu comecei, né? Eu não me recordo bem se eu fiz primeiro de Meu Dia a 1 da tarde, que era Sucesso 89, na Agreste, programa que tinha esse nome, ou se eu fiz primeiro à noite. Eu vou dar uma puxada aqui na minha mente, mas eu acho que eu passei alguns dias fazendo logo no início de Meu Dia às 6 da noite, veja só. E depois, aí foi pouco tempo, um mês, 2 meses, sei lá. Aí me tiraram, trouxeram um comunicador de Caruaru, que era da Liberdade, e eu fiquei fazendo só à noite e gravando para amanhã. Aí depois eu fiquei nesse programa, gravava, fazia ao vivo de manhã, fazia ao vivo à noite e gravava pela manhã. Aí me deram também, eu acho que eu estava sendo bom já, né? Eu me achando com muito defeito, mas pensaram de fazer o programa O Agreste Reclama, que isso aí é outra história que eu tenho que contar com mais detalhes. Eu vou contar depois mais sobre o Agreste Reclama, né? Como foi a minha passagem, a estrear o programa O Agreste Reclama. Então, eu comecei fazendo esse programa e disse: olha, está muito devagar, tem que ser um programa mais animado. E eu comecei animando com algumas trilhas que não tinha nada a ver. E eu sei que foi uma luta grande, mas eu consegui fazer o programa à noite. A gente não tinha, para você ter ideia, o programa à noite a gente só atendia telefone e não colocava no ar. A emissora teve muitos critérios quando a Rádio Agreste iniciou para ela se tornar a grande emissora que chegou. Então, foi uma base muito bem feita. Enquanto muitas emissoras por aí, na hora que entrava no ar, já colocavam o povo participando, a Rádio Agreste não. Disse: não vai ter participação. Você atende, anota os recados das pessoas e manda um alô para as pessoas. Não coloca ninguém no ar. Isso foi uma regra que funcionou até que os comunicadores, né, começassem. Depois foi trazida a híbrida, né, o nome, um chama híbrida, a híbrida é um equipamento que permite colocar o telefone no ar. E o telefone de Cupira, se eu não me engano, era 146. Eram 3 números somente na época, não tinha DDD, né? Não tinha, então era 146, se eu não me engano era isso, 3 números somente. Então veja como era interessante, né? 146. Então, esses telefones funcionou muito tempo, 3 números, e as pessoas começaram a participar da programação do rádio. Quando as pessoas começaram a entrar falando no ar, isso repercutiu muito. Aí você diz: mas isso já teve no rádio? Já disse: sim, tinha, mas as pessoas de Cupira, as pessoas de Lagoa dos Gatos, de Panelas, de Agrestina, de Altim, da região, não tinham essa tanta oportunidade para entrar no ar e mandar uma música para alguém, né, falar que estava ouvindo a rádio. Então, isso foi uma coisa diferenciada para a nossa região. As cidades da região que não tinham essa oportunidade, Cupira, que não tinha tanta oportunidade de estar no ar, passou a ter pela Rádio Agreste. Eu digo que a história de Cupira, Cupira era uma até a Rádio Agreste FM. Quando a Rádio Agreste chegou, Cupira passou a ser outra cidade. E a região também passou a ser. Tanto que, para quem não sabe, eu levei uma regulagem grande, eu passei muito aperto. Hoje muita gente está à vontade, está fazendo rádio, tanto na Rádio Agreste, fazendo muito à vontade, né? Todo mundo já aprendeu, já tem o seu formato. Uns já acham que não precisam de ajuste. Temos. A gente tem pessoas assim. Se houver, eu não retiro palavras para dizer isso. Tem comunicadores, não estou só falando Rádio Agreste, mas de um modo geral. Tem comunicadores que acham que não precisam mais, já sabem. Para você ter ideia, quando eu iniciei no rádio, eu comecei dando a hora em Cupira, aqui na Rádio Agreste, tantas horas, tantos minutos. Por exemplo, agora são 12h23. Aí eu dizia 12 horas, 23 minutos, aqui em Cupira, aqui na Rádio Agreste. E o diretor de Recife, o Duda, chegou para mim e disse: não é para dar hora assim. Disse: mas eu estou errando até na hora. Olha, eu passei aperto. Eu acho que quem mais foi apertado na rádio fui eu. Eu acho que quem mais não sabia fazer nada era eu, pelo jeito.
Ele disse, não, eu não quero que você diga assim, eu quero, a rádio está aqui em Cupira, mas é uma rádio para todo o Agreste, Mata Sul de Pernambuco, mas principalmente para o Agreste, onde ela tem um nome. A rádio tem um nome. O nome da rádio não é esse. O nome da rádio é A Voz do Agreste. Para você ter ideia, para quem não sabe. Lá o nome é rádio, o nome oficial, né? É rádio, nome oficial, Rádio A Voz do Agreste. Então era para ser assim, A Voz do Agreste toda hora. Aí o nome fantasia criado foi Agreste FM. Então muita gente não sabe disso, mas Agreste FM. E o slogan da rádio é a nossa rádio. Depois foram mudando. Vem direção, vem comunicadores que mudam sem autorização e às vezes de forma nem observa-se, às vezes, e perde aquele padrão. Mas a Agreste FM é a nossa rádio. Esse não é a sua rádio, tudo a ver com você, a rádio, não sei, não, porque a nossa rádio foi criada há 34 anos. Então, se outra pessoa diz a nossa rádio, já está copiando a gente. Então, a nossa rádio, a Agreste FM, como a Viva, a nossa rádio web. Viva, a rádio que se vê. Né? Esse é o slogan da Rádio Viva. A nossa rádio web, a rádio que se vê. É o slogan da Viva. Então, minha gente, acontece o seguinte. Eu dando a hora desse jeito, aí o Duda veio para mim e disse, olha, eu quero que você diga assim, toda vez que você falar no rádio, você diz, no Agreste de Pernambuco, no Agreste pernambucano, se refira sempre ao Agreste. Tudo que você se referir, se refira no Agreste de Pernambuco, no Agreste pernambucano, é para dar hora assim, porque a rádio é do Agreste, a rádio não é só de Cupira. Então, a pessoa que vai estar no Agreste, quando disser assim, no Agreste, tantas horas, tantos minutos, essa pessoa vai se sentir bem, vai se sentir com a rádio que é nossa rádio. Tá certo. E eu comecei a fazer isso, né? Comecei a fazer isso, que era orientação. Na época eu não entendia bem. Depois eu passei a entender. E até hoje, olha, eu digo no Agreste pernambucano, no Agreste de Pernambuco, eu sempre uso a palavra no Agreste, porque isso é a marca, a cara da rádio Agreste FM. E o rádio é isso, o rádio ele tem que ser bem plantado. A Rádio Viva Web, por exemplo, eu tenho Viva porque é Viva Mais, Viva Melhor, Viva a Vida, esse programa que estamos apresentando. Então, Viva tem que se ligar, as coisas têm que ter uma ligação, um sentido. Por isso que a nossa rádio é Viva Web. É viva, né? Web, mas é viva porque viva isso, viva aquilo, viva a vida, como esse programa que estamos aqui agora. São 12 horas mais 26 minutos aqui na Viva. Olha, então eu passei por muito aperto mesmo para entrar no ar. E o Agreste Reclama foi um desafio muito grande para mim, até porque eu sempre fui muito calmo, quer dizer, calmo assim, né? Eu sou meio estressado, mas já fui, não sou mais agora. Já diminui muito para quem me conheceu e me conhece hoje. Hoje eu estou mais calmo, graças a Deus, porque eu tenho aprendido bastante, tentado colocar em prática a palavra de Deus, né? Que temos que estar calmos, temos que entender as coisas e a gente não pode se levantar e ser estimulado para o mal. Muitas vezes nós somos estimulados e mordemos a isca. E eu já mordi muito a isca. Só Deus na minha vida para ter me dado livramento, mas eu nunca fui florzinha que se cheire no termo de temperamento, nunca fui uma florzinha que se cheire. Meu temperamento, eu já me levantei em determinados momentos que se a pessoa não tivesse cedido um pouco, teria havido desmantelo. Nunca fui valente, mas nunca tive medo de nada na vida. Sabe o que é não ter medo de nada na vida? Eu nunca tive, e até hoje eu não tenho. Eu não tenho medo de nada na vida. Eu só tenho medo de duas coisas. Vento, começa a ventar demais, eu tenho muito medo, e tenho medo de arma. É o que eu tenho medo. De arma, de fogo, né? Eu tenho medo de arma. Qualquer arma eu tenho medo. Foi uma arma que possa tirar a minha vida, eu tenho medo. E de vento. Mas de nada na vida eu nunca tive medo. Nunca tive medo. A natureza, o vento é a natureza, a terra treme, eu tenho medo. Não vou negar a você. Mas o restante eu nunca tive medo. Nunca tive medo de ninguém valente. Então isso é perigoso. É muito perigoso. Porque meu sangue sobe e eu não uso arma. Nunca usei. Nunca quis saber. Poderia me dar um porte de arma que eu não queria. Nunca. A minha arma, né?
é o conhecer a palavra de Deus. Como eu conheço hoje, isso tem me dado, né, controle na vida, tem me dado controle, graças a Deus por isso. Então, para ir fazer o Agreste Reclama, eu pensei duas vezes, era um desafio, era uma oportunidade a mais no rádio. Eu já estava fazendo o programa Somente o Alegre Despertar, se eu não me engano foi isso, e me tiraram do programa da noite, deram oportunidade para outra pessoa que estava iniciando, até o Josias Leal, né, que é a pessoa que estava iniciando, deram a oportunidade para ele começar, e eu tive a oportunidade para apresentar o programa O Agreste Reclama. Aí eu vou contar para você como é a minha chegada, foi a minha chegada para fazer o programa O Agreste Reclama. Por onde eu passei, o que eu sofri para fazer o Agreste Reclama. E com outras atividades paralelas que eu, né, precisava tocar a vida e sobreviver financeiramente. Então, muita história no rádio, e você que está acompanhando aqui o nosso programa nesta terça-feira, hoje dia 5 de setembro de 2023. Amanhã, dia 6, vamos para mais um capítulo. Aí você vai saber como foi a minha ida, a estreia com o programa Agreste Reclama, foi um desafio para mim, e eu apresentar o programa Agreste Reclama. E outros desafios que eu passei no rádio, e graças a Deus hoje, até aqui, nós estamos militando no rádio, já entrando para os 35 anos no microfone de rádio. Então, sou muito grato às pessoas que me escutam, que me prestigiam, que me valorizam, que gostam de me ouvir, que não enjoam de me ouvir. Eu sou muito grato, tanto lá na Rádio Agreste, quanto aqui na Rádio Viva, com o nosso programa às 7h20 da manhã, 7h25, sempre nesse horário. Estamos com o programa Ayrton Lira, com notícias, com algumas variedades no programa. E aqui ao meio-dia, com o programa Viva a Vida. Só tenho que agradecer, né? E o apoio também, né, da PC Link aqui em Cupira, tem incentivado nosso trabalho, o Melcio Titica da Câmara de Vereadores, Melcio Titica, a Top Lux Ótica aqui em Cupira também tem apoiado aqui a nossa Rádio Viva, só tenho que agradecer. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora, são 12h31 aqui na Viva e pelo nosso canal Rádio Viva Web aqui no YouTube. Muito obrigado pela audiência, boa tarde para você. Amanhã, quarta-feira, se Deus permitir, estarei aqui contando para você a nossa chegada, a estreia, o desafio para apresentar o programa O Agreste Reclama. Um grande abraço para todo mundo, boa tarde.